Bom, não sei se já estou ao vivo aqui. Estamos de frente seguidores que você. Ó, já está entrando aqui a Simone. Oi. Dá pra ver que eu não sou o Edinho, né? O Edinho tá num trabalho de parto e eu vou ter que acompanhar o Andrei nessa conversa de hoje de noite. Deixa eu esperar o doutor Andrei entrar aqui. Já vi a Camila ali. Esperar todo mundo entrar para mim não ter que repetir. Andrei, tô te esperando, Andrei. Aqui, ó. Andrei. Andrei. Ué. Andrei, tu não tá. Não tô te pedindo entrar. Andrei. Como é que eu te mando aqui? Aqui, ó. Vai. Vê se tu recebeu um convite aí, Andrei. Recebeu. Oi, Cara de bolinha. boa Eu tô noite. ficando craque nesse negócio aqui. Daqui a pouco eu tô que nem o Edinho, dando show aqui nas lives. Bom, então, vou ter que Vamos lá, né? tomar o lugar do chefe. O Dr. Edson tá num parto e eu fiquei com essa tarefa aí de ficar te acompanhando nesse assunto aí. Acho que a gente pode esperar um pouquinho mais, mas a ideia é falar de infertilidade, gestação tardia, né? Falar um pouquinho da investigação, de conceitos, muito mais. E antes de a gente entrar, que são três, no assunto especificamente, eu gostaria de lembrar todo mundo que está nos assistindo um mantra do Massi, que é se alimente bem, durma bem e descanse bem, que tudo vai começar a ficar mais fácil. Mas então, tio Inclusive, Andrei, fala. Gustavo, inclusive a fertilidade, né? Exatamente, exatamente. Antes de a gente começar numa fertilidade, a gente pergunta se estão se alimentando bem, dormindo, e parece bobagem, mas não é, né? Interfere bastante, né? Mas Exatamente. começa nos definindo aí, Andrei, porque muitas pacientes, às vezes, daí eu vou falar como obstetra, né? Elas têm a ideia que com 16 anos, se ela esquecer um anticoncepcional, ela vai engravidar. Quando ela chega com 30, 35, ela acha que quando ela para a pílula, é na primeira ciclo que ela vai engravidar. E depois de 3 meses sem engravidar, ela já começa a achar que ela é infértil. Então, eu gostaria que tu já começasse aí pela definição de o que é infertilidade ou dificuldade para engravidar, para elas não se assustarem já logo no início. E daí eu, nós vamos desenvolvendo o assunto, e para quem estiver nos escutando aí, vocês podem entrar com perguntas, que o Andrei vai falando, eu vou falando e eu vou direcionando as perguntas. Contigo, meu chefe. Vamos lá, então, Gustavo. Então, assim, o conceito de infertilidade, tá? É o insucesso na obtenção de gravidez durante um ano de tentativas, certo? Desde que esse casal tenha relações regulares, né? Que a gente conceitua isso como pelo menos 2 a 3 relações por semana, tá? Então, é considerado o casal infértil, o casal que tenta durante um ano e não consegue. Em relação à questão que tu estavas falando da chance de gravidez, né? A gente chama taxa mensal de gravidez, a gente chama isso de taxa de fecundabilidade, certo? Então, assim, qual é a chance mensal que a gente tem de gravidez, tá? Então, isso depende muito da idade. Então, pacientes com menos de 35 anos têm uma chance mensal de gravidez que é em torno de 20%, certo? Essa chance, ela já cai para 10, 15% entre os 35 e os 39 anos, né? E a partir dos 40 anos, essa chance já é de 5%. Né? Então, a gente vê a importância da idade, né, nessa questão da fertilidade. Então, por que a gente considera um ano, né, para iniciar as investigações, enfim, para considerar esse casal infértil? Porque com essa chance mensal, né, de mais ou menos 20, 15%, né, de gravidez, 85% dos casais vão engravidar no primeiro ano de tentativas, né? E essa questão da idade é importante também para a questão da investigação, né? A gente sabe
que como a fertilidade diminui muito a partir dos 35 anos, a gente não deixa a paciente acima de 35 anos esperar um ano para investigar, né? Então, a partir de 6 meses de tentativas, né, mesmo sabendo que essa paciente tem menos chance de gravidez, a gente já faz uma investigação, pelo menos uma investigação básica, né? Porque essa paciente eu não posso perder tempo na investigação, não posso postergar muito essa investigação, porque pode causar prejuízo para essa paciente. Entrou uma pergunta ali sobre como está falando da definição de infertilidade ou dificuldade de gestação. Os casais que têm aborto de repetição, eles são considerados inférteis? Ou, digamos assim, ele entra nessa paciente que tem 2, 3 abortos? Ou é só dificuldade, ou quem não engravida? Na verdade, o conceito, né, é não gravidez, né? Então, o aborto de repetição faz parte das patologias em reprodução humana, né? Mas o casal não é considerado infértil. É um outro problema, né, que não consegue levar a gestação adiante. Então, é a ausência de gestação que a gente considera a infertilidade. E uma coisa para falar um pouquinho da gestação, assim como tu falou que a fecundação, a fertilidade, ela vai diminuindo com a idade, assim como a chance de aborto ela vai aumentando também com a idade, né? Uma mulher acima de 40 anos, ela tem quase que o dobro de chance de abortar do que uma mulher de 30 a 35. Então, as taxas habituais de aborto de primeiro trimestre, que é em torno de 15 até 20%, elas passam a ser 30 a 40%. Então, tu diminui a chance de engravidar e quando engravida, tu aumenta a chance de perder ainda, né? E esse é o grande assunto daí das mulheres de 35, 36 que elas vêm no consultório perguntar, tá aí agora? E daí eu já ia te perguntar, Andrei, sobre a grande pergunta de ovo doação, né? Ovo doação não, desculpa, congelamento de óvulos nessa fase, 35, 36, qual é a orientação geral que tu passa? Então, assim, em relação ao congelamento de óvulos, né, a gente sabe que quanto antes a paciente congelar óvulos, a gente vai ter uma maior qualidade dos óvulos e uma maior quantidade, né? Então, a chance de gravidez que ela vai ter, se ela precisar usar esses óvulos, vai ser maior, né? Então, assim, a gente considera como é a idade ideal para congelamento de óvulos abaixo dos 35 anos, né? Porque a gente sabe que esses óvulos têm uma maior qualidade e também a gente tem uma maior quantidade de óvulos, certo? Mas isso não impede que uma paciente de 38, 37, mesmo 40 anos, se ela não tiver programado uma gestação nos próximos anos, que ela congele, né? Então, idealmente, abaixo de 35 anos, mas o quanto antes ela decidir que não vai gestar nos próximos anos, né? Que ela faça o congelamento. Então, não é proibido uma paciente entre 35 e 40 anos congelar óvulos, né? Desde que ela tenha ideia que não vai ser mãe nos próximos anos. Entrou uma pergunta aqui da Simone, que ela está com 43 anos e o esposo está com 55, e ela quer saber se pode considerar dificuldade de engravidar dos dois lados. Acho que ela faz, podemos considerar dificuldade de ambos os lados. Responde. Tu entendeu a pergunta? Entendi. A questão da idade Para a feminina e mulher e para o homem. masculina. Sim. A gente sabe que ambas as idades, né, tanto do homem quanto da mulher, interferem na questão da fertilidade, né? Então, a gente sabe que a qualidade, tanto do sêmen quanto do óvulo, né, que são os gametas, a qualidade vai diminuindo, né, com o passar da idade. Claro que existe uma diferença, né? A gente considera que o sêmen começa a perder qualidade 10 anos depois para o homem, né? Então, a gente considera como uma idade em que existe esse aumento de risco, que é de 35 anos para a mulher, a partir de 45 anos para o homem, né? Mas a resposta é sim, ambas as idades, tanto do homem quanto da mulher, podem interferir na fertilidade. E voltando aqui para o nosso cronograma, que a gente começou com definição, mas aí aquela paciente que não engravida, ela sempre vem com a pergunta, tá, mas o que está acontecendo? Quais são as principais causas de infertilidade ou dificuldade para engravidar? Perfeito, boa pergunta, Gustavo. Então, assim, uma ideia que se tem, né, é que a infertilidade acomete muito mais as mulheres, né? E a gente sabe que isso não ocorre, né?
Então, em relação à porcentagem de causas de infertilidade, a gente sabe que cerca de 35% das causas de infertilidade são de origem feminina, 35% são de origem masculina, cerca de 20% ambos, né? E em 10% dos casos a gente não encontra a causa da fertilidade, né? Que é a chamada esterilidade ou infertilidade sem causa aparente, né? Então, assim, em relação às causas femininas, né? Explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a questão da reprodução, até para entender as causas, né? Então, o que eu preciso para ocorrer uma gestação, né? Então, eu preciso que eu tenha espermatozoides, né, em quantidade e qualidade, né, e motilidade também suficientes para fazer o caminho todo. Então, o sêmen é depositado no fundo da vagina, passa pelo colo, passa pela cavidade, passa pelas trompas, né? Existe todo um processo de ciliar nas trompas, né, que ajudam nesse movimento do espermatozoide até o encontro com o óvulo, né? Então, eu preciso que todo esse caminho do óvulo esteja, né, ok. Eu preciso que a paciente ovule, ou seja, que no momento que o espermatozoide chegar lá, ou no momento que o óvulo estiver lá, então essa paciente precisa estar ovulando, né? Então precisa ter esse encontro do espermatozoide com o óvulo, né? E eu preciso também ter um útero em condições adequadas para receber esse embrião, né? Então ocorre fecundação na área da ampola da trompa, que é a porção final da trompa. Esse embrião percorre a trompa, chega até o útero, né? Então é um processo bem complexo, né? Então as causas, qualquer alteração em qualquer um desses aspectos que eu falei, espermatozoide, útero, ovulação, pode causar infertilidade, né? As principais causas de infertilidade na mulher são distúrbios de ovulação, né? As infecções pélvicas, que podem causar obstruções nas trompas, a presença de aderências, certo? E a endometriose. Essas são as 3 principais causas. Já no homem, então, existe a varicocele, que é uma doença comum. Infecções também podem causar. Alterações hormonais também ocorrem no homem. E muito importante também a questão dos hábitos de vida, né? A questão da obesidade, do tabagismo, do etilismo. Enfim, vários fatores que podem interferir, então, nessa qualidade, nessa quantidade de sêmen. Não sei se respondi. E respondeu, foi bem completo. E uma vez definida essa dificuldade de engravidar, quando a gente começa a investigação? Quando é que é? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Como é que a gente começa? Então, assim, mulheres abaixo de 35 anos, a partir de 1 ano, né? Desde que não se identifique, né, previamente alguma patologia, né? Então, não está menstruando adequadamente, tem histórico de endometriose, tem histórico de infecção pélvica, eu não vou esperar 1 ano, né? E nas pacientes acima de 35 anos, 6 meses, certo? Como é que é feita a investigação, já que a gente entrou no assunto? Então, a gente avalia a primeira avaliação, como todas as patologias médicas, uma boa história, né? Tentando identificar, né, patologias que possam interferir na fertilidade, tentando identificar outros fatores importantes, né, como tu já citaste anteriormente, a questão da alimentação, a questão da prática de exercícios, a questão do sono, né, que tudo isso é muito importante, né, o consumo de álcool, o tabagismo, as drogas também, né, são todos fatores importantes. E a partir daí a gente vai fazer a investigação, então. Então a gente precisa saber se ela está ovulando, certo? Então existem exames, né, para avaliação da ovulação, que podem ser exames hormonais, a própria ecografia transvaginal, né? A gente pode fazer ecografias seriadas para acompanhar a ovulação, uma biópsia do endométrio, né, que também vai nos referir que esse endométrio é o endométrio que está na segunda fase do ciclo, ou seja, que ocorreu a ovulação, né? A gente precisa de uma avaliação anatômica para ver se todo esse trajeto que o espermatozoide precisa percorrer para encontrar o óvulo está ok, né? E o principal exame que a gente usa para isso é a esterossalpingografia, que é um raio-x contrastado, né, do útero e das trompas, certo? Então ele vê a cavidade uterina e avalia se
se essa trompa está pérvia, se essa trompa está adequada. E os exames de imagem, né, para avaliação do útero, de endometriose. Então, a gente pode lançar mão da ecografia transvaginal, da ecografia 3D, né, em alguns casos, principalmente nos casos de malformações. E também a ressonância pode auxiliar nos casos de malformações e também para o diagnóstico de endometriose. Eu acho importante também, André, se tu pudesse explicar, às vezes, para o paciente quais são os tipos de procedimentos de reprodução assistida, né, que nós temos, que às vezes elas confundem bastante inseminação com fertilização. Quando é que a gente faz, por exemplo, inseminação, e o que é inseminação? Quando é que faz a fertilização in vitro, e como é que é feito? Quando é que, em vez da fertilização, a gente faz a fertilização com ovo doação, ou quando a gente faz só o estímulo ovariano? Acho que seriam essas 4 práticas, digamos assim, de reprodução assistida, né? Digamos assim. Só para elas... Tá bem, vamos lá então. Então, e outra coisa, desculpa te interromper, podem fazer pergunta aqui que eu estou de olho nas perguntas, tá? A ideia para ser interativa, a ideia é responder vocês que estão nos assistindo aí. Nós temos um cronograma para ficar falando, mas quanto mais perguntas, eu acho que fica mais interessante, porque daí a gente está respondendo perguntas para vocês que estão nos assistindo aí. Toca a ficha aí. Então, eu vou explicar qual é a diferença da fertilização e da inseminação, tá? Que muitas vezes é confundida, né? Muitas pacientes acham que é o mesmo procedimento. Então, a inseminação artificial, como é que ela é feita? A gente faz uma indução da ovulação com medicação, certo? A gente acompanha esse crescimento do folículo, né? Que é a estrutura cística do ovário que vai formar o óvulo, tá? No momento da ovulação, a gente faz um preparo do sêmen, o marido coleta sêmen, a gente faz um preparo desse sêmen para aumentar a concentração e a motilidade desses espermatozoides e coloca esse sêmen dentro do útero, certo? Então, na inseminação, o processo todo vai ser natural. Então, a gente coloca o sêmen no útero e ele vai ter que naturalmente passar pela trompa, encontrar o óvulo, fecundar, né? E depois o retorno do embrião para dentro do útero, certo? Isso seria a inseminação intrauterina. Tá? Essa teria a mesma taxa, essa teria a mesma taxa de sucesso que uma relação sexual? Ou teria mais sucesso? As taxas de sucesso são mais ou menos as mesmas, tá? Que gira em torno de 15% mais ou menos, as taxas de sucesso com inseminação, tá? Hoje em dia, a gente faz muito pouco esse procedimento, certo? Porque as pacientes acabam optando mais por ir à fertilização por causa das taxas de sucesso, né? A gente tem uma chance de sucesso, claro, dependendo da idade, que gira em torno de 40% numa fertilização. Né? Fertilização in vitro. Fertilização in vitro, né? Claro, de uma maneira geral, pacientes mais jovens um pouquinho mais, né? Pacientes mais velhas um pouquinho menos as chances de gravidez. Então, para fazer uma inseminação, eu preciso que toda a parte anatômica feminina esteja ok, né? Não tenha nenhum fator importante, né? Então, as principais indicações são alterações leves no sêmen, né? Então, que a gente fazendo esse preparo, a gente consegue melhorar um pouco a questão do espermatozoide. Fatores cervicais, ou seja, alterações no colo uterino, né? Que possam dificultar a passagem, né? Do espermatozoide. Então, a gente já passa, né? A gente injeta os espermatozoides depois, né? Lá dentro da cavidade uterina. E também alguns casos de endometriose leve, né? Em que as trompas estão normais, também pode ser indicado a inseminação intrauterina. A fertilização, a gente faz um hiperestímulo do ovário, então não é só uma indução da ovulação, certo? Em que a gente tenta obter de seu ovário o máximo possível de óvulos, né? Então a gente faz um hiperestímulo do ovário com medicação. A gente acompanha por ecografia também, certo? No momento em que esses folículos, né, que é aquela estrutura cística do ovário, estiverem em tamanho adequado, né, em que já existe a possibilidade de ter um óvulo maduro, a gente faz a punção, né, guiada por ecografia, né, capta esses óvulos, o marido coleta o sêmen, certo? E é feita a fertilização no laboratório. É pego o espermatozoide colocado
né, no citoplasma do óvulo. E isso a gente chama de fertilização in vitro, né? Esse processo de entrada do espermatozoide no citoplasma do ovário é feito no laboratório. No dia seguinte, a gente vê se esse processo ocorreu de uma maneira adequada, né? O pessoal do laboratório, os embriologistas, avaliam esse óvulo, se foi fertilizado, e depois a gente faz o acompanhamento desse embrião para transferência. Tá? Normalmente, a gente transfere esse embrião 5 dias, né, após a punção, no 5º dia de evolução do embrião, que é o estágio de blastocisto do embrião, né, que é a fase em que esse embrião tem uma capacidade maior de implantar, né, que é o estágio em que ele chega no útero, né, após a fecundação, naturalmente. Né? A gente, claro, pode implantar em terceiro dia e antigamente sempre se implantava em terceiro dia, né? A gente começou a esperar mais a evolução dos embriões conforme os laboratórios foram evoluindo, conforme os estudos também avançaram nessa questão de avaliação embrionária, né? Mas no terceiro dia a gente acaba optando quando a gente tem uma quantidade menor de embriões, né? Então a gente acaba transferindo o embrião um pouquinho antes, porque a gente acredita que o ambiente intrauterino, que é o ambiente natural do embrião, seja melhor para ele crescer do que o ambiente do laboratório. E Não sei Andrei, se ficou claro. ficou Tu ótimo. é médico. Não, ficou ótimo. Mas já aproveitando, já pegando esse gancho, as pacientes têm uma dúvida, às vezes, quando a gente transfere esse embrião, se a gente sabe se ele é saudável ou não. Eu já faço a pergunta para ti se todos os embriões ou quais as indicações que a gente teria para fazer uma punção nesse embrião para saber se ele tem alguma alteração genética ou não, se é o desejo da mãe, se é a idade, o que influencia nessa decisão, ou se a gente funciona todos. Perfeito. Isso é uma dúvida muito frequente, né, Gustavo? Eu devo fazer a biópsia do meu embrião, né? O que a biópsia, outra Vai dúvida dizer. frequente, o que a biópsia vai nos dizer em relação ao embrião, né? E se Então a existe gente risco sabe que também? E se existe algum risco de fazer a biópsia e perder o embrião? fazer a biópsia é outra questão também muito frequente. Então, assim, a gente sabe que o risco de cromossomopatias, né, é maior conforme a idade, né? Então, a biópsia do embrião é realizada para fazer o diagnóstico de cromossomopatias, certo? Então, a síndrome de Down é uma cromossomopatia, né? A gente tem um cromossoma 21 a mais, né? Que é a patologia mais frequente, né? Mas tem outras patologias que que são menos frequentes, mas que a gente identifica em algumas vezes, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, enfim, que são cromossomopatias que evoluem, que é uma gestação que acaba evoluindo, né? Então, o diagnóstico pré-implantacional é para tentar evitar essas cromossomopatias, tá? Importante, a biópsia só vê cromossomopatia, alteração do cromossomo. Então, ela não consegue identificar se realmente esse bebê vai ser normal, né? Porque existem malformações que acontecem no embrião que não estão relacionadas às alterações do cromossomo, né? Então, ele não evita que esse embrião vai ter alguma malformação. Também não evita que o embrião vai ter alguma outra síndrome relacionada a doenças monogênicas, né? Então, a gente não consegue, através do exame, avaliar todos os genes, né? Importante diferenciar também o que é cromossomo e o que é gene, né? Então, os cromossomos contêm os genes, né? Então, a gente tem 46 cromossomos, né? E milhares de genes. Então, é impossível essa avaliação, né? A não ser que exista uma doença conhecida na família. Então, existe uma doença gênica já que vem na família, então a gente consegue fazer uma sonda, então a gente faz exames genéticos nos familiares, consegue estabelecer uma sonda para identificar o gene, e aí sim a gente consegue identificar uma doença monogênica no bebê, tá? Se não, são só as doenças cromossômicas. Não sei se Ótimo. era isso, Gustavo. Era, isso aí. E te perguntar uma questão hipotética, assim, que é bem comum. A paciente, cada vez elas acabam engravidando mais tarde, né? Esse é um dado bem importante. E o que ocorre é que ela está com 40 anos e elas se cuidam muito bem e parecem 30 anos. E elas perguntam, tá, eu posso engravidar espontâneo? E a gente diz, a chance é pequena.
Eu te pergunto qual é a tua orientação daquela paciente que tem 40 anos ou mais, 40, 41 anos, começou a querer engravidar, em 6 meses engravidou, teve um aborto. Deu 6 meses, engravidou de novo, teve outro aborto. E ela chega com 41 anos e diz, olha, mas eu engravido fácil. Qual a tua opinião? Claro que eu sei que a gente conversa isso cada caso a caso, mas qual que seria a tua opinião de especialista assim? Essa paciente tenderia a fazer uma fertilização? Qual que seria a tua opinião? Porque a gente sabe que cada aborto é um desgaste para a paciente, certo? E ela fica com 2 corações. Ela fica assim, tá, mas eu engravido rápido, mas eu já perdi um, e eu já estou com 41, ou já perdi 2, eu não sei se eu quero perder. É importante esses 6 meses a mais, daqui a pouco na fertilização, faz diferença para ela a sucesso da fertilização com 41 anos, com 45 ou com 50, e daí até quando tu consegue usar os óvulos dela. Não sei se eu te fiz pergunta demais. Como não está entrando pergunta aqui, eu estou te perguntando um monte de coisa. Vamos usar o teu caso clínico para tentar responder, tá, Gustavo? Tá. Então, assim, a gente sabe, paciente de 40 anos tem uma chance de ter um aborto de 50%, certo? Então, existe a chance, estatisticamente não é incomum paciente gestar, abortar de novo, né? A gente vê muito frequente isso, tá? Então, o que a gente pode fazer, tá? Então, primeira coisa, a partir de 2 abortamentos, a gente tem que fazer uma investigação para ver se existe uma doença, né? Por exemplo, uma trombofilia, né? Algum outro fator, um fator anatômico, enfim, algum fator que possa estar interferindo, né? Que a gente possa tratar nessa paciente, né? E a partir desses exames, identificando uma causa, a gente trata, e não identificando uma causa, a gente pode dizer, olha, a gente não encontrou nada, claro que existem causas de abortos repetidos que a gente não encontra causa e continua abortando, né? E a gente pode indicar para essa paciente uma fertilização, né? Com análise embrionária, né? Com o PGTA, porque daí a gente vai diminuir, né, essa porcentagem de 50% de chance que ela tem de abortar, colocando um embrião cromossomicamente normal, né? A gente vai aumentar a chance de gravidez. Claro que eu fazendo uma biópsia, tendo um embrião normal, não me garante 100%, né? A gente sabe que ele é cromossomicamente normal, mas para que ocorra uma gravidez não é só um embrião normal, ele precisa interagir com o útero, né, com o endométrio, precisa haver essa interação, né? Essa interação tem que acontecer de uma forma adequada para que ocorra a gravidez. Então, não basta só esse embrião, né? Mas a gente aumenta muito a chance de gravidez dela, né? E a gente diminui muito a chance de abortamento, né? Então, é uma alternativa para essa paciente que já teve 2 abortamentos, uma fertilização com análise cromossômica, né? Que é o PGTA desse embrião. E o sucesso da fertilização com 40, 45 e 50 anos, ele vai diminuindo? Fazer uma fertilização com 40? Assim, a chance de gravidez numa fertilização com 40 anos é em torno de 20%, mais ou menos, tá? Com 45, as chances são muito pequenas, tá? A não ser que essa paciente faça, né? 45 anos tem muitas clínicas, muitos médicos que já indicam se fazer com óvulos doados. Isso, né? é outro assunto interessante daí a gente vai entrar. aumentar a chance de gravidez dessa paciente, né? Com 50 anos é praticamente impossível, mesmo que essa paciente ainda ovule, né? Ainda tenha menstruações, é muito difícil a gente ter uma Ótimo, gestação mas com 50 anos. eu queria usar esses parâmetros, então. Então, com o óvulo da própria paciente, com 40 anos, ela tem 20% de chance. Com 45, a chance ela é muito pequena e já começa o assunto, provavelmente, olha, quem sabe nós vamos pegar outro óvulo. E só se ela quiser muito tentar um ciclo para ver se consegue algum óvulo. Mas, em teoria, a indicação seria uma ovulação. E 50 anos é ovulação com certeza, praticamente. Esses são os, claro que individualizando o caso. Tá. Exatamente. A gente sabe também que, mesmo que se utilize os óvulos, a paciente com 45 anos engravide, né, a chance de aborto dela é de cerca de 80%, 90%. Então, mesmo que consiga, a chance é pequena de engravidar, né? E a chance de aborto aumenta muito, né?
Sim. Então, a partir de 43, 42, 43, 44 anos, entre 40 e 45, quanto mais se aproxima de 45 anos, a gente já começa a pensar, né, naquela paciente que não está conseguindo engravidar, né, na possibilidade de ovo-doação. E como é que está a ovo-doação no Brasil atualmente ou no mundo? É fácil de fazer? Não é fácil de fazer? Então, assim, no Tinha uma paciente em Brasil, Porto Alegre, tá? Agora, tô 45 anos, eu quero fazer fertilização. Como é que é a ovo-doação? Ela tem que entrar, é como adotar um filho? É pago, não é pago? Como é que funciona, mais ou menos? então, assim, Gustavo, no Brasil, a grande maioria das ovo-doações são por compartilhamento de óvulos, certo? Como é que funciona isso? Então, uma paciente jovem, certo, que precisa de fertilização por um fator masculino, por uma obstrução tubária, né? Procura uma clínica de fertilidade ou um médico ginecologista, né, para fazer o seu procedimento, né, porque ela não tem capacidade de gestar espontaneamente por algum problema que exista a indicação de fertilização in vitro, tá? Uma paciente jovem, certo? E ela não tem condições de arcar com todo o custo do procedimento. Então, essa paciente ela pode compartilhar seus óvulos com outra paciente. Então, na clínica existe aquela paciente que não produz mais óvulos, o que a quantidade de óvulos é muito pequena, né? Então, ela pode, essa paciente jovem pode compartilhar os seus óvulos com essa paciente a receptora, e essa paciente receptora vai ajudar no custeio da sua fertilização in vitro. Então, existe uma troca, né? Um compartilhamento de óvulos e um custeio, né? Um ajudo no custeio da fertilização in vitro. É importante frisar que isso tudo é anônimo, né? Ninguém sabe para quem está doando e as pacientes que estão recebendo também não sabem, né? Isso tudo é anônimo, né? Não existe conhecimento, né, de quem está doando e nem de quem está recebendo, né? E como é que No funciona futuro, isso fora do Brasil? Eu tenho um paciente de Espanha, Estados Unidos, como é que funciona? Só para a gente ter uma ideia. na Europa, né, especificamente, que a gente tem maior conhecimento, nos Estados Unidos também funciona assim, as pacientes podem doar seus óvulos de forma comercial, né? Então, a paciente vai lá, doa seus óvulos, recebe um valor, né, por eles, esses óvulos ficam congelados, né? E a paciente chega e compra esses óvulos, né? Compra para fazer a sua fertilização in vitro, certo? Então, é mais rápido. Tu chega na clínica e tu já faz o teu procedimento, né? Faz a compatibilidade da questão fenotípica, da questão tipagem sanguínea, né? Outros fatores que tentam, né, compatibilizar entre as duas pacientes, né? E já consegue fazer sua fertilização. É um processo mais rápido, né? Então, no Brasil demora um pouquinho mais. Por quê? Porque precisa ter esse casamento, né, entre receptor e doadoras, né? E também não existe muitas doadoras, né? A gente está próximo e já tem respaldo da Anvisa, Gustavo. No futuro, acredito que esse ano a gente vai começar a importar óvulos também, o que vai facilitar, né? Então, tu pode fazer a importação dos óvulos, né, em vez de esperar por uma receptora e poder fazer a sua fertilização com os óvulos doados sem ficar esperando, né, esse tempo. Enfim, claro que vai ter um custo um pouquinho maior, né? Porque tem que pagar o óvulo, tem o custeio do frete, né, para importação, enfim. Sim. Mas é um procedimento que em breve, eu acredito que esse ano ainda a gente vai começar a fazer. Já estamos a 35 minutos aqui. Quem quiser perguntar mais, a nossa pauta meio que já foi. Coisas mais importantes que tu te lembre de falar aí, Andrei. Que tu tem. Aqui, ó, vamos ver essa questão aqui. Paciente de 37 anos que queira Não, ter não tá, 2 filhos. alguém está perguntando, porque não tá entrando para mim nenhuma É, pergunta. Tá entrando para ti? FIV biopsiado. Indicar, implantar o segundo ao mesmo tempo ou aguardar o segundo, mesmo que mais perto dos 40. Entrou aqui. Gustavo saiu. Gustavo, tá aí? Tô aqui. Tu tá me escutando ou não? Tô te escutando, mas não tô te vendo, Gustavo. Tá. Deixa eu ver.
Tu consegue ver a pergunta anterior aqui, Gustavo? Deixa eu ver. Paciente de 37 anos que queira ter 2 filhos, tá? Aham. FIV biopsiado. Indica implantar 2 ao mesmo tempo ou aguardar o segundo, Ótimo. mesmo que mais perto dos 40 anos? Boa Tá? Eu pergunta. indico implantar separados, certo? A gente sabe que a gestação gemelar é uma gestação com mais risco, né? Risco de prematuridade, risco de pré-eclâmpsia, né? E o risco de cromossomopatias não existe, né? Se esse embrião já está biopsiado, o risco da gravidez aos 37 e aos 40 anos não vai ter muita diferença. Tu não tá me vendo, mas tá me escutando, né, André? Estou te escutando bem, Gustavo. Vocês não estão me vendo, né? Não. Tá. Eu não tô conseguindo entrar. Eu não acompanho. Tu é a favor de implantar um e depois outro, ou 2? Eu não entendi a tua resposta, desculpa. Um e depois outro, Ah, que bom. Gustavo. Porque esse Não, embrião já é biopsiado, né? é que a opinião do obstetra seria essa também. Eu não te peguei. E tem outra pergunta aqui, ó. Eu consigo ver melhor. Se puder falar do hormônio antimileriano, tu podia dar uma falada nisso, André? O que ele é, Perfeito. o que Já tem uma significa? pergunta aqui também. Tem uma pergunta, já vou associar a pergunta aqui. Hormônio antimileriano de 0,19, com 36 anos, tem possibilidade de engravidar naturalmente? Ótimo. Tá. Eu vou explicar o que é o hormônio antimileriano. Então, o hormônio antimileriano é um hormônio que ele é produzido pelos folículos que estão em crescimento. Tá? Então, ele é um exame que a gente faz para avaliar a reserva ovariana. Então, ele dá uma ideia da quantidade de folículos que a gente tem no ovário. Tá? A gente sabe que a mulher nasce com um número de óvulos, certo? E ela vai perdendo ao longo da vida, certo? Quando ela menstrua, ela tem cerca de 400 mil, né? 37 anos e meio já está em torno de 25 mil, então vê que perde uma quantidade muito grande de óvulos, né? E ela vai entrar na menopausa, então, com a sua capacidade, a sua quantidade de óvulos muito reduzida, né? Menos de 1.000 óvulos. Então, o hormônio antimileriano ele tenta dar uma ideia da quantidade de óvulos que a mulher tem, certo? Ele não significa que não vá engravidar, certo? Ele é um marcador somente de quantidade. Então, assim, uma mulher que tem uma baixa reserva, certo? E não tem nenhum fator de infertilidade, ela está menstruando regularmente, não existe nenhuma causa, ela pode engravidar normalmente com antimileriano baixo, né? A gente tem muita dificuldade com hormônio antimileriano baixo quando a gente vai fazer tratamentos de reprodução assistida. Por quê? Porque quando a gente for estimular o ovário, né, para a obtenção de óvulos, a gente vai ter uma resposta muito ruim desse ovário, né? Então, assim, ele significa quantidade, tá? Mas ele não é um marcador de qualidade, né? Na própria fertilização, quando a gente tem um embrião, certo? Numa paciente de 37 anos, tá? E eu coloco esse embrião dentro do útero, certo? Essa paciente tem um antimileriano normal, tá? Ela vai ter uma chance de gravidez que é em torno de 35, 40%, certo? Se eu pegar essa mesma paciente de 37 anos e eu pegar um embrião, um blastocisto, e transferir para dentro do útero, a chance vai ser a mesma de gravidez. Talvez o que vai influenciar é a dificuldade em se obter esse embrião, né? Porque quanto menos óvulos eu tiver, né? Eu vou ter uma... São vários processos que precisa até eu chegar no embrião, né? Que é fertilizar, que é crescer o embrião, né? Que é evoluir até o estágio de blastocisto. Então, se eu tenho pouco óvulo, também, talvez eu não tenha esse embrião lá no final, né? Ou talvez eu tenha pouco embrião para transferir, né? Mas em relação à chance de gravidez, ele não muda chance de gravidez, certo? Ele muda a cumulativa, né? Por ter menos embriões, né? Mas ele não marca fertilidade e nem qualidade de embriões, ele marca quantidade. Entrou uma pergunta ali que eu vou responder. Existe aumento da probabilidade de ter filho especial quando for por FIV com mulher de mais de 35 anos? A chance de ter uma alteração cromossômica na fertilização ou na gestação normal, ela é a mesma desde que, uma vez que a gente não teste o embrião, né?
Então, é a mesma fertilização e gestação normal. Vai diminuir a chance da fertilização se a gente fizer a biópsia do embrião, que daí a gente praticamente exclui. E lembrar que medicina não é tudo 100%, mas é 99% de chance, uma vez feita a biópsia do embrião, que a gente não transfira um neném com alguma alteração cromossômica. A gente sabe, né, Gustavo, que a fertilização ela acaba não interferindo, né, na questão cromossômica, malformações, né? Tem um estudo bem grande que mostra que, assim, a chance de ter alterações, né, em um bebê, na população em geral, né, é em torno de 6%, e na população de FIV é 8,5%, se eu não me engano, né? Então, um pouquinho maior. Mas se a gente colocar os grupos, dividir casais que realizaram FIV e casais inférteis, é igual, né? Então não é o procedimento de Que aumenta a fertilização in chance. vitro que aumenta a chance, e é a infertilidade, né? Então talvez uma qualidade do óvulo, né, que não seja tão adequada, uma qualidade do sêmen, né? Um fator que causa infertilidade vai interferir, né, essa pequena chance maior de se ter alterações com a fertilização in vitro. Bom, acho que a gente podia ir para as considerações finais, né, André? Alguma mensagem que tu quer deixar? Depois eu vou falar alguma coisinha rapidamente também de gestação mais tardia, mas só para a gente dar uma boa noite para todo mundo poder ir ao jantar com a sua família e descansar. Então, assim, eu queria dizer que, assim, apesar de tudo que a gente falou, né, em relação aos aumentos de risco em relação à idade, né, a gente tem vários procedimentos que a gente pode fazer, né, para melhorar as chances de gravidez, né, para diminuir as chances, né, de ter um problema, os bebês, né. Então, não é para desencorajar ninguém, né, que esteja chegando perto dos 40 anos ou que tenha passado dos 40 anos, né, até porque isso é uma tendência do mundo atual, né, existe uma tendência a postergar a gestação, né, que a gente tenha a gestação mais próximo dos 40 anos, né, porque a gente acaba optando por estudar, por fazer a graduação, mestrado, doutorado, depois ter uma estabilidade financeira, né? Então, não quero desencorajar ninguém, né, a ter gestação. Existem várias coisas que a gente pode fazer, né? E também mensagem que pensem, né, todas as pacientes que pensam em postergar muita gestação, que pensem no congelamento de óvulos, né? É uma técnica que está aí disponível, é uma técnica que simples, né, que traz poucos riscos, né, e que acaba, né, servindo como uma garantia para o futuro de uma chance de gravidez maior, né, de uma chance de problemas, né, nesse bebê menor, né. Então era isso, Gustavo. Acho que era Ótimo. essa a Eu, minha eu queria mensagem só falar final. Foi rapidinho, muito a bom. gente falou muito da fertilização e não falou da gestação. E a gestação, e também nessa mesma linha, não é para se assustar, mas se a pergunta que sempre vem, tá, mas eu a partir de 35, eu não tenho mais chance de ter complicações? Sim, tem mais chance de ter complicações, mas elas não são tão significativas a ponto de a gente contraindicar a gestação. Então, assim como o Andrei falando, é não deixar de só porque está com 37, 39, 40, 42, se tem agora o que aconteceu, é muito fácil a gente numa live ou numa televisão ficar falando, olha, o ideal é engravidar com 32, 33, mas todo mundo sabe que às vezes com 32, 33 tu não está nem casado ainda. Claro que a gente é uma reflexão que a gente vai ter que fazer como sociedade, com certeza, porque infelizmente, por mais que as mulheres de 40 hoje são mais saudáveis que as de 30, de 50 anos atrás, os óvulos realmente eles continuam os mesmos, né, André? Infelizmente não houve essa melhora. Então, eu acho que uma próxima geração, 2, 3 gerações, certamente esses mestrados e doutorados, talvez, que nem tem doutorado sanduíche, eu acho que vai ter gestação sanduíche, vai ser entre o mestrado e o doutorado, e não ter aquela Isso ideia aí. de emendar um no outro. Então, quem está com tudo ajeitado, com certeza, se puder engravidar com 32, 33, 34, eu acho que esse seria o ideal, principalmente se... E olha que nós estamos falando 32, 33, 34, porque eu acho que é mais ou menos as pacientes que a gente atende, mas no SUS as pacientes às vezes são mais jovens. Mas não desencorajar aquelas que têm 38, 39, e sempre eu digo para elas na consulta, vocês têm 39, mas se vocês olhar para a avó de vocês, elas com 39 pareciam 69.
e vocês com 39 parece ter 29. Então, não desencorajar, e vocês saudáveis não tem nenhum problema de... Nenhum problema não, desculpa, eu não posso dizer isso. Tem um problema, sim, é um pouquinho mais difícil, mas nada que seja desencorajador para gestar. E eu acho que é isso. Gestação tardia igual vontade de ser mãe maior que o medo, conseguimos. Isso aí. Isso aí. E não esquecer da tua mensagem inicial, né, Gustavo? Ah, é verdade. Terminar. Bem, né? Se alimentar bem, se exercitar, dormir bem, né? Então, uma vida saudável faz com que eu tenha... Faz toda a diferença. Exatamente. Uma chance maior de ter uma gestação saudável. Para engravidar. E aumentar a minha de gravidez. E ter o filho saudável. Perfeito. Então é isso, Andrei. Muito obrigado mesmo. Te agradeço aí. Um beijo para todo mundo. Acho que nós representamos bem aí a audiência do Dr. Edson. E... Ó, entrou agora uma mensagem no meu celular. Saindo agora de um parto. Ok, Edson? Te substituindo bem. Beijo para todos vocês. Um beijo, pessoal. Ficará gravada, sim. Sim, vai ficar gravada. Beijão. Valeu.